foram para a escola esse ano por conta da pandemia. Os avós ainda não estão podendo contribuir no monitoramento delas. Muitos pais seguem trabalhando em esquema de home office, além de lidar ao mesmo tempo com os afazeres da casa e com os cuidados com os pequenos, que esse ano passaram a ser em tempo integral. Esse cenário pode trazer consequências para as crianças em diversas questões. Uma delas é no atraso de linguagem daquelas que estão em idade de desenvolvimento. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso conversando ao vivo pela internet com a fonoaudióloga Priscila Félix. Tem dúvida? Manda para ela através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Priscila. Obrigada pela sua participação hoje aqui no RJ. Boa tarde, Michele. Eu começo te perguntando, esse convívio restrito das crianças em idade de desenvolvimento de fala pode trazer vários tipos de consequência, né? Quais são eles? Pode sim. Essa restrição, né, do contexto dessas experiências das crianças acabam prejudicando o desenvolvimento de habilidades sociais, de habilidades de interação, e esses componentes são muito importantes na comunicação. A gente usa todas essas habilidades enquanto a gente está dialogando com outra pessoa, né? É a função da linguagem de forma interativa. Então, quando esses contextos estão mais restritos, a criança acaba tendo um prejuízo nesses componentes que interferem na linguagem. O vocabulário acaba ficando mais restrito também, né? Muito. Priscila, e se a criança for mais quietinha, isso pode piorar? A linguagem, na verdade, ela é uma construção, né? A fala, ela é o resultado dessa construção de linguagem. Então, a criança quietinha, muitas vezes os pais falam assim, a criança entende tudo, mas não fala, né? A gente precisa avaliar a compreensão dessa criança. Como que está o vocabulário dela? Como que ela está compreendendo as frases que estão sendo ditas. Durante esse período de pandemia, até dentro dessa restrição mesmo, como as crianças estão convivendo sempre com as mesmas pessoas, acaba que elas são expostas a um mesmo padrão comunicativo, né? As famílias, de uma certa forma, têm uma forma individual de se comunicar, né? Então, a criança, ela acaba armazenando mais aquele vocabulário que ela mais ouve, ela acaba tendo mais experiência com aqueles tipos de construção de frase. Então, a gente tem que avaliar nessas crianças que compreendem, mas não falam muito, como que está essa compreensão. Essa compreensão ela pode estar de acordo com a idade delas, né? Ou pode ser que tenha alguma lacuna. Vou dar um exemplo. Uma criança de 1 ano, por exemplo, ela entende facilmente a frase quero água, né? Já se eu disser a frase eu estou com sede, pode ser que ela não entenda por uma questão de vocabulário. Já uma criança de 2 anos vai entender facilmente a frase eu estou com sede, né? Ela, inclusive, vai entender o vocabulário, sede, vai fazer uma inferência, né? Vai deduzir que isso está relacionado à água e vai corresponder a essa mensagem. Então, mesmo quando é uma criança muito pequenininha, os níveis de linguagem, de compreensão de linguagem, podem ser diferentes. Certo. Priscila, tem perguntas chegando através do nosso WhatsApp, por isso vamos até a nossa redação com a Rosa Costa. Rosa. Isso, Michele. O Luiz Neves de Pinheiral, Priscila, está perguntando o seguinte: meu filho tem 2 anos e 10 meses, não fala nada e é muito agitado. Mas ele entende muito bem e interage também muito bem, mas tem dificuldade para obedecer comandos. Não sabemos se é falta de entendimento ou se é apenas a personalidade. Qual é a sua orientação para eles? Também com essa restrição, né, e esse isolamento social, outros fatores acabaram ficando mais visíveis, como o cumprimento de tarefas em casa, a própria organização da criança no dia a dia, na rotina. Então, como eu falei, acho que tem que avaliar melhor essa questão da compreensão, ver como que ele vai se expressar dentro dos contextos, porque para cada idade a gente espera determinada habilidade, né? Então, nós temos marcos do desenvolvimento de linguagem. Então, para cada idade, e muitas vezes, assim, até os meses que a criança tem, né? 1 ano e tantos meses fazem diferença, inclusive, para a gente saber como que ela está lidando com a comunicação. Tem outra pergunta de Volta Redonda, a Fernanda. Ela disse assim: crianças que ficam muito ligadas aos eletrônicos e não recebem outros estímulos, podem também apresentar problema na fala?
A exposição às telas, ela aumentou muito, de fato, na pandemia, e a grande questão é o espaço que ela está ocupando na vida da criança. Ela está ocupando um espaço muito grande e acaba que a criança não coloca a comunicação em uso. Então, a gente tem que pensar que a comunicação ela é bidirecional. Então, nós temos um falante e um ouvinte, e durante o diálogo, essas duas posições vão se alternando, né? E quando a criança está exposta às telas, ela está apenas como ouvinte. Ela não está colocando as suas habilidades de comunicação em uso. E então ela acaba ficando um pouco mais passiva por estar só ouvindo, né? Com menos motivação para transmitir as mensagens também. Então a grande questão é saber o tempo que as telas estão ocupando na vida da criança para que elas não ocupem esse espaço que deve ser usado para comunicar e para interagir. Agora, Priscila, quando os pais ou responsáveis devem procurar uma ajuda profissional? Saber que está acontecendo alguma coisa diferente desse cenário todo que a gente está vivendo, mas alguma coisa que está passando dos limites do diferente. Então, nós temos marcos do desenvolvimento da linguagem, né? Assim como no aspecto motor, por exemplo, a gente espera que a criança engatinhe e ande em determinadas idades, para a linguagem também é assim. Então, a gente não deve esperar muito. Por volta de 10 meses, mais ou menos, a criança começa a utilizar a comunicação gestual, que são importantes, e esses gestos são importantes para a sua comunicação se aprimorar ao longo do tempo. Depois, por volta de 1 ano, as crianças começam a utilizar palavras isoladas, né? E por volta de 1 ano e meio, que são 18 meses, a criança começa a utilizar palavras justapostas, que são 2 palavras que formam uma pequena frase, como, por exemplo, dá, mamãe, quer, mamãe, né? Frases muito pequenininhas. Essas referências, né? Elas são para auxiliar a gente a perceber se algo está de acordo ou não com o que está esperado. O aconselhado, né? É que isso não ultrapasse 6 meses, considerando os marcos do desenvolvimento. E aí, procurar um fonoaudiólogo para avaliar, para orientar. Um fonoaudiólogo ele vai conseguir avaliar melhor, de forma detalhada, essa linguagem e orientar essa família, né? Se for o caso, faz uma intervenção e, se for o caso, também pode ser feito um follow-up, que é um acompanhamento desse desenvolvimento de linguagem, até que o curso de linguagem fique dentro do que está esperado para a idade. Tá certo, Priscila, obrigada por todas essas orientações e esclarecimentos importantes hoje aqui no RJ1. Um ótimo fim de semana para você. Muito obrigada, um bom final de semana.